Seja bem-vindo ao canal Um Ex-Ignaro Lendo. Meu nome é Samuel Carvalho e hoje a gente vai resenhar sobre esse livro 1984 de George Orwell. Um livro revolucionário, polêmico, um livro à frente do seu tempo, em todos os sentidos. Ele foi escrito em 1949 e ele trata de uma história que ocorre em 1984, ou seja, ele é escrito como se ocorresse no futuro. E ali nós temos a situação de Winston Smith, que é o personagem principal. O Winston mora em uma cidade que outrora fora chamada de Londres, que é a capital da Oceania. A Oceania é um dos 3 grandes blocos que existem hoje no mundo. Existe a Oceania, a Euroásia e a Lestásia. Existem esses 3 blocos de países porque houveram grandes guerras em 50, 60 e agora houve uma reorganização dos países. Esses países são tão grandes que eles não conseguem mais um dominar o outro. Eles já têm em seus territórios tudo o que necessitam para alimentação, para fabricação de qualquer coisa, já tem em seus territórios, mas mesmo assim eles continuam em guerra. Na Oceania, o sistema de governo é o governo Socing, que é traduzido para novo idioma. Se a gente falasse em velho idioma, seria socialismo inglês. Então, o Socing, socialismo inglês, é o sistema de governo. E o governo é personificado na figura do grande irmão. O grande irmão que está em cartazes, está nas teletelas, está em diversos locais, não aparece como figura, persona, como pessoa ele não aparece, mas está sempre ali personificado quase como uma entidade que tudo vê, que controla tudo, que sabe de tudo. Inclusive foi baseado nesse livro que surgiu o programa Big Brother, a referência é muito boa. Um local onde as pessoas estão confinadas, estão sendo vigiadas e elas serão encaminhadas a paredões e serão eliminadas. Nós temos então, como eu acabei de dizer, novo idioma e velho idioma. O que seria isso? Em 1984, o novo idioma seria a língua que está sendo implantada e isso será culminado em 2050. Enquanto isso, as pessoas usam ora o novo idioma, ora o velho idioma, que seria o inglês comum. Não havia apenas uma modificação no idioma para facilitar ou dificultar. Era, na verdade, um mecanismo de controle daquilo que se falava. Ou seja, o novo idioma ele vinha com versões cada vez com menos palavras, ou seja, limita-se as palavras com o objetivo de limitar a expressão do pensamento das pessoas. Ou seja, limita-se aquilo que elas dizem, aquilo que elas podem dizer, e daqui gerações futuras, utilizando apenas o novo idioma, algumas coisas que seriam contra aquilo que o partido acredita já não poderiam mais nem ser ditas, nem ser expressas em palavras. E isso tudo era para o bem das pessoas, para que elas não cometessem pensamentos crime. O novo idioma seria um mecanismo do governo controlar o que as pessoas falam, pensam, acreditam, sentem. Era esse o objetivo. O pensamento crime ele era controlado, além de outros crimes, pela polícia do pensamento. Quando eu li isso a primeira vez, e talvez ouvindo, você pensa assim... Mas ninguém pode controlar o pensamento, né? Porque quem vai saber o que eu estou pensando? E de fato as pessoas não podem saber o que a gente pensa internamente. Mas a polícia do pensamento fiscalizava o que você falava, como você agia, como você se comportava, aonde você ia, com quem você se relacionava, como você se relacionava. Tudo isso era fiscalizado pela polícia do pensamento, que poderia prender as pessoas por qualquer palavra que fosse dita contra os interesses do partido. Outra coisa que ocorre é a utilização de teletelas. A teletela era parecida com a televisão. Ela estava nas casas, nos trabalhos, ela estava nos bares, nos comércios, em todos os locais haviam teletelas e elas passavam as informações do governo para as pessoas, como estava indo a economia, como estava indo a agricultura, como estava indo a guerra, tudo isso era repassado para as pessoas todos os dias, sempre mensagens positivas. Estamos vencendo a guerra, estamos avançando, estamos melhorando a economia, a fome tem caído, mas ela tinha uma outra função que era muito mais importante, que era o de captar o áudio. Tudo que você falasse próximo a uma teletela seria captado. Tudo que você fizesse seria visto por câmeras que haviam nela. Então as pessoas eram controladas também pelas teletelas. E isso era utilizado pelo partido como um mecanismo de controle. Já falamos sobre o idioma e já falamos também sobre as teletelas e polícia do pensamento. E as pessoas elas viviam presas nesse tipo de mecanismo por não haver uma forma de se libertar dessa situação. Eles viviam debaixo do jugo de um governo
totalitário. E os membros do partido compartilhavam de todo esse entendimento. O Winston, por exemplo, ele trabalhava para o partido no Ministério da Verdade, que na verdade pode ser chamado de Ministério da Mentira, porque lá as informações eram editadas, números eram editados. Vou te dar um exemplo. Se ontem fosse dito que a Oceania estava em guerra com a Lestásia, mas hoje a notícia é diferente, hoje eles estão em paz com a Lestásia, ou seja, não estão mais em guerra, então o trabalho de Winston era editar a informação de ontem, ou seja, tudo que estaria circulando seria a informação de que sempre houve paz entre a Oceania e a Lestásia. Eles faziam um trabalho de apagar e controlar o passado, ou seja, só estaria no passado aquilo que o partido está dizendo hoje. Tudo que o partido diz hoje é o que sempre aconteceu. O partido nunca errou em nenhuma previsão, porque no trabalho de Winston eles editavam tudo que era dito. Winston vai conhecer uma moça chamada Julia, e ela era de uma liga antissexo, ela era líder de uma liga antissexo. O sexo também era proibido, só era permitido o sexo no casamento e com a finalidade de procriação, porque os filhos seriam arrebatados para o partido. Vai vendo. Os filhos eram uma ferramenta de controle também do governo deles, arrebataram as crianças a si, de modo que as crianças em casa elas fiscalizavam o que os seus pais faziam, o que os seus amigos, o que as pessoas em redor faziam, e elas denunciavam, elas entregavam seus pais para a polícia do pensamento e eles vinham, prendiam e levavam com base no depoimento das crianças. E assim é o contexto onde Winston vai descobrir que tem algo errado. Pessoas que pareciam muito inteligentes estavam fazendo algo que é fundamental, chamado duplo pensar. Concordar e discordar de uma determinada coisa. Pelo duplo pensar, eram possíveis como 2 mais 2 ser 5 lá na Oceania. E ele vai tentar guerrear contra o partido. Uma dica que eu te dou é: o livro trata de liberdade. Antes de tratar de política, o livro trata de liberdade. A tônica central do livro é liberdade. A gente tem percebido como isso tem ocorrido nos dias de hoje, como as nossas liberdades vêm sendo reduzidas em benefício de alguma coisa, mas é tudo para o nosso bem, é para a nossa segurança e a gente vai aceitando tudo isso. Mas até qual o limite? Lendo essa obra, a gente vê que a liberdade ela está acima de tudo. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha e nos ajude a fortalecer essa rede, ok? Um abraço!